Salve galera do Marcelo Invest, mais um vídeo, mais um conteúdo para o nosso canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre a nossa carteira durante o mês de junho. Então, vamos fazer uma retrospectiva referente ao mês de junho de 2024, como que a nossa carteira se comportou, quais foram os fatores que contribuíram para que o índice Bovespa tivesse esse desempenho, quais foram as nossas compras, os nossos proventos, os nossos dividendos, enfim, vamos fazer um panorama geral aí de como que estão os nossos investimentos da renda variável. Antes de começarmos o nosso vídeo, esse vídeo aqui não tem nenhum caráter de recomendação, então você não deve se espelhar nesse vídeo para investir, e sim você deve ter ele, pode ter ele como se fosse uma base para quê? Para que você possa, de repente, a partir das nossas experiências, estar investindo na renda variável. Detalhe importante da renda variável, como o próprio nome diz, renda variável quer dizer o quê? Em qualquer momento, tanto a nossa rentabilidade ela pode ter um aumento, quanto a gente pode ter perda do nosso capital investido também. Então, a nossa carteira, ela seguiu o índice Bovespa, então aí está dizendo o quê? O índice Bovespa tem a maior queda de 2024. Até aqui, entre as 15 bolsas pelo mundo, ela foi a que pior teve, ou que teve o pior desempenho. Então, o rendimento da Bolsa Brasileira foi pior entre as principais bolsas da América Latina, considerando também México, Colômbia, Argentina. Vamos estar para a Argentina perdendo, Peru, Chile, e também entre os principais mercados do mundo, como Estados Unidos, China, Japão, França, Inglaterra e Alemanha. Já em termos nominais, ou seja, em relação aos percentuais, considerando os retornos do Ibovespa na moeda nacional, quer dizer, no real, o índice acumula uma queda de quase 8%. No ano, após registrar mais 0,5% aqui de queda nesse mês aí, chegando a tocar aí os 122 mil pontos aí. Então vejam aí que a nossa bolsa está apresentando um desempenho muito ruim aí nesse mês, ou nesse início, ou nesses 6 primeiros meses do ano aí. Então, são vários os fatores aí que contribuíram. Então, por que a bolsa está caindo? Então, de novo, a questão dos juros dos Estados Unidos, eles estão demorando para cair. Consequentemente, principalmente o capital estrangeiro, o investidor estrangeiro vai fazer o quê? Vai investir nos títulos do governo norte-americano. Então, o mercado acreditava que o Fed poderia cortar a questão das taxas de juro, mas ele está mantendo essas taxas. Então, consequentemente, os títulos públicos se tornam muito atraentes para os investidores, principalmente o investidor institucional para o investidor estrangeiro. Outro fator, a atividade econômica menor do que o esperado na China. Então, a China ainda é um dos grandes motores da economia mundial, principalmente pelo consumo de commodities. Então, isso aí faz com que a atividade econômica da China acabe interferindo em muitas empresas brasileiras, enfim, em outras empresas mundiais, podemos falar assim. Então, consequentemente, vai fazer com que a bolsa acaba reduzindo em algumas atividades. O terceiro fator aí, ainda a questão do cenário fiscal brasileiro, que ainda preocupa, então, principalmente aí o grande investidor, o investidor profissional, o institucional, ele acaba fazendo inúmeras análises em relação a esse cenário e, consequentemente, ele acaba deixando de alocar o seu capital, os seus investimentos aí na nossa bolsa. Então, a questão do risco fiscal, a alteração da meta fiscal para 2025, a questão da volatilidade aqui do mercado interno, a taxa de juro que ainda ela não caiu como o mercado imaginava que ela ia cair. Então, tudo isso aí vai acabando limitando a questão dos investidores aí. Então, os investidores ficam com o pé atrás e não investem na Bolsa Brasileira. Mas aí tem um lado para o investidor a longo prazo, de repente, que seja uma questão de oportunidades também. Então, a gente percebeu que nesse mês de junho, muitos papéis acabaram ficando bem
com preços bem interessantes, bem atrativos, fazendo com aquelas pessoas que guardaram uma reservinha aí, realmente aumentaram as suas posições também. Então, a nossa carteira, como que ela se comportou? Então, aqui nós temos um comparativo na nossa carteira desde 2021, desde abril de 2021, em toda a nossa série histórica. Então, a nossa carteira, ela está perdendo para o CDI, mas ela está batendo aí a questão do índice Bovespa. Então, a nossa carteira aí está valorizando, ou no dia 28 de junho, ela fechou a 27%, o Ibovespa 3,8%, e o CDI 38%. Então, estamos perdendo para o CDI na questão da rentabilidade. Então, a nossa carteira aí, como que ela se comportou na questão as nossas categorias de ativos. Então, se nós pegar aí no anualizado, a nossa carteira está tendo uma desvalorização de 7%, as nossas ações, mais de 9%, os nossos fundos imobiliários, outro segmento que está sofrendo muito, está sendo muito desvalorizado. Então, nossos fundos imobiliários estão com uma queda de quase 3%, 2,66%. Os nossos FIAGs também estão tendo uma queda bem significativa, 4,27%. E os nossos ETF, que nós temos pouco recurso investido, pouco capital investido aí, ele está performando aí 18,8% ou quase 19% aí no ano de 2024, no acumulado nesses 6 primeiros meses aí. Então vejam aí que de repente esse ano aí teria sido interessante se a gente tivesse investido mais em ETF, mas a questão do mercado ele é incerto, então a gente não sabe quais são os ativos ou qual é o tipo, a categoria ou a classe de investimento que seria mais rentável para nós investir. Então nós vamos seguindo nos nossos aportes, enfim, porque o nosso objetivo é longo prazo. Então, fazendo mais uma vez aqui, fazendo uma comparação da nossa carteira entre janeiro e junho, nós temos aí 62% do nosso capital investido em ações, 26% nos fundos imobiliários, ETFs chega a menos de 1%, e os nossos FIAGROS 11,15%. Então, diminuímos um pouquinho das nossas ações, em compensação, acabamos aumentando nos fundos imobiliários e FIAGROS também. Por quê? Porque algumas ações ainda não estão nos preços que a gente gostaria de comprar. Então, a gente migra para outra classe de ativo, para quê? Para dar um rebalanceamento, para aproveitar a oportunidade também. As nossas melhores ações e as nossas piores ações aí da nossa carteira, Caixa Seguridade, Banco do Brasil, Copel e Copasa aí são as nossas melhores posições, e as nossas piores posições são a Bolsa, a Raizen, Magazine Luiza, que nós vamos esperar um pouquinho aí, provavelmente nós vamos estar nos desfazendo dessa posição aí, e a Aérea aí, que está desvalorizando aí mais de 80% também. Os nossos fundos imobiliários, nossos melhores fundos, então veja, nós mesmo sendo melhores, estamos aí no vermelho. Então, o mês de junho, nosso fundo, a IEC aí quase 7% de desvalorização, enfim, então a nossa carteira de fundos imobiliários bem desvalorizada aí neste mês de junho aí. Mas a gente segue em frente, fazendo alguns aportes em alguns ativos que são interessantes para a nossa estratégia e para a nossa carteira também. Aqui as nossas piores posições dos nossos fundos imobiliários. Então, aí estamos aí, dois se mantém desde janeiro nessa condição, que é o hectare e a questão do XPCM11, que estão super desvalorizados, hectare mais de 60%. Então, é um fundo que vem se desvalorizando constantemente em função da inadimplência dos seus CRIs. Então, isso aí vai acabar fazendo com que muitos investidores acabem vendendo as suas cotas aí no desespero aí, e de repente aí saindo no prejuízo. Nós vamos aguentar firme aí, porque nós não queremos sair no prejuízo. Dificilmente vamos chegar no nosso preço médio que nós temos aqui, mas o importante é que todos os meses esse fundo vem pagando, não que seja um pagamento expressivo, mas todo mês ele está pagando, então
a gente vai movimentando a nossa carteira, movimentando nossos dividendos e reinvestindo esses dividendos também. Os nossos fiagros, então vejam aí os nossos fiagros também, todos no negativo, vejam aí 10% de desvalorização do XPCA 11, o IAG 10%, Vigia 11%, DECRA quase 10%, então vejam aí uma desvalorização bem considerável na questão dos nossos fiagros também. Mas a gente, com cautela, vai aumentando algumas posições, nada de exagero, para quê? Para não tomar surpresa, de repente um calote no CRI, alguma coisa que não for paga, então a gente vai devagarinho para não ter surpresas desagradáveis. E aqui a parte mais importante aí da nossa carteira, a questão dos proventos e dividendos. Então estamos aí com o segundo maior provento e dividendos aí da história da nossa carteira. Então, fechamos o mês de junho com R$ 118,87 de proventos e dividendos. Então veja aí que por esse gráfico aí você pode observar a questão da evolução da nossa carteira em relação aos proventos e dividendos. Esse provento vai se manter? Não, provavelmente não. Provavelmente ele vai dar uma caída considerável aí próximo mês de julho, que teoricamente são poucas empresas que acabam pagando, então com certeza ele vai dar uma queda aí, mas a gente vai aproveitando essas oportunidades, esses proventos de dividendos e vai reinvestindo em ações, em fundos, enfim, vamos fazendo os nossos investimentos. Aqui comparando o que os nossos fundos imobiliários pagaram em janeiro e o que pagaram em junho. Então, janeiro quase R$ 24,00 e no mês de junho R$ 27,17. Os nossos fiagros, janeiro 11,84, junho 14,84. Então vejo aí que mesmo as cotas desvalorizando, aumenta o nosso rendimento, aumentamos o nosso patrimônio também na quantidade de cotas, para quê? Para que a gente tenha mais rendimentos, consequentemente, maior provento de dividendo que a gente vai recebendo. Nossas ações, em janeiro, nós recebemos R$ 21,19 e no mês de junho nós recebemos R$ 76,86 de dividendos, juros sobre capital próprio. Então vejo aí que teve um crescimento bem significativo. De novo, vai se manter esse valor? Não, provavelmente esse valor vai diminuir nos próximos meses aí. Mas é importante que já caiu na nossa conta, já estamos reinvestindo esses valores, novos aportes, novas empresas, fazendo com que os nossos rendimentos aumentem gradativamente também. E o que nós compramos aí no mês de junho? Então, compramos Bradesco, uma cota, Gerdau Metalúrgica, Gerdau 2 cotas, Jales Machado, nós dobramos o nosso patrimônio, dobramos a nossa posição, em 2 meses aí a gente conseguiu dobrar a nossa posição, ela já começou a ter uma alta novamente, então fizemos os aportes na hora certa, poderíamos ter aportado um pouquinho mais, mas em função do recurso, tivemos que aportar esse valor aí. Aportamos também mais nos fundos dos fiagros, XPCA 11, 2 cotas, Vigia 11 mais uma cota, o IAG mais 3 cotas aí. Então vamos aportando gradativamente aí nos nossos fundos aí. Certo, gente? Sempre lembrando da importância de você estar se inscrevendo no canal, curtir, compartilhar os nossos conteúdos para que eles cheguem a um número cada vez maior de pessoas. Então, essa foi o nosso panorama da nossa carteira do mês de junho. Estamos com a tela amarela, por quê? Porque ainda estamos num momento de atenção na nossa carteira, saldos negativos, alguns papéis ou vários papéis desvalorizando, mas seguimos firmes na nossa estratégia. Quero mandar um abraço especial para o Matheus, ele nos perguntou aí se a gente teria como recomendar, ou enfim, quais seriam os ativos que deveria começar uma carteira de investimento para um investidor ou inicialmente. Então, Matheus, na verdade a gente não tem uma receita pronta. Aquilo que eu comentei no início. A primeira coisa que a gente precisa entender o que é renda variável,
como que ela funciona e o que eu posso investir que não vai me fazer falta. Então, eu vou colocar um valor na renda variável e vou fazer de conta que eu vou esquecer desse valor. Não que eu não vá prestar atenção como que ele está rendendo ou não rendendo. Eu vou fazer o quê? Esse valor eu não vou poder utilizar para outra coisa durante um determinado período. Então, eu preciso ter claro isso. Eu preciso trabalhar a questão do psicológico, porque esse acho que é o segundo, se não for o primeiro fator determinante na renda variável, onde que eu preciso ter sangue frio, paciência, cautela, pé no chão para investir e gerenciar a emoção que vai acontecer aí no desenrolar desse investimento. Como que eu vou me comportar se eu perceber que o meu ativo, a minha carteira está no negativo, que está desvalorizando, que eu estou perdendo 10, 20, 30% desse ativo aí? Qual que vai ser o meu comportamento? Então, eu preciso entender essa questão aí também. E aí depois a gente vai vendo outras coisas que vão fazer parte aí, que fazem parte da renda variável também. Certo, gente? Fiquem na paz, fiquem com Deus e até o nosso próximo conteúdo.